Rádio Tamandaré, um culto em cada lar. Muito bem, graças a Deus. Queridos, eu ontem, durante o culto, comecei a ouvir uma canção. E essa canção, ela falou muito forte ao meu coração. Na verdade, eu vi a canção junto com uma peça introduzida. E olha, sabe aquela coisa que vem impactar, que mexe? Então Deus colocou dentro do meu coração, Ele me inspirou. Deus me inspirou e me deu uma mensagem. E o título da nossa mensagem de hoje é Jesus, o plano perfeito. E eu quero compartilhar essa mensagem com o Senhor, com a senhora. Hoje é Natal, 25 de dezembro de 2017. Algumas pessoas vão ainda hoje ouvirem essa mensagem, algumas já estão ouvindo, outras pessoas vão ouvir em outra oportunidade. Mas eu queria compartilhar essa mensagem contigo hoje, em o nome de Jesus. Mensagem amiga, comunicando pastor Adevaldo Oliveira. Glória a Deus. Jesus, o plano perfeito. Evangelho de Mateus 27. O versículo é o versículo 51. Abra aí, por favor. Estou com minha Bíblia aqui nas mãos, a palavra de Deus. Eu queria estudar essa palavra com você, tá bom? Mateus 27, 51. Eu já estou aqui com esse texto, tá? E eu queria que você também anotasse, vai anotando tudo aí. Glória a Deus, que maravilha. Diz aqui o texto: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Que maravilha! Aqui, nessa introdução, nós observamos já essa manifestação do poder de Deus, quando Jesus, o nosso Senhor, Ele morre, sabe, gente? O véu se rasga de alto a baixo. O véu se rasgou. Muitas pessoas não entendem, Mas esse véu é que mantinha, a presença de Deus dentro lá do santuário. E o sacerdote é que entrava, o povo ficava de fora. Mas agora, quando ele morre, o véu é rasgado e a presença de Deus enche toda a terra. Jesus é o plano perfeito para a salvação de toda a humanidade. Deus criou o homem para a sua honra e glória. Todavia, Satanás entrou nessa história e conseguiu impedir o relacionamento de Deus com o homem. Assim, o homem foi expulso do jardim do Éden. Isso entristeceu o coração do Senhor, que executou o plano de retorno. O retorno do homem à salvação, através de Jesus. Satanás, ele bolou um plano de derrota para o homem, que infelizmente atingiu Adão e Eva. Se você ler lá Gênesis 3, versículo 1 até o 23. O homem tinha tudo no jardim. Ele vivia uma vida despreocupada. E agora, qual o plano de Satanás? É derrubar o homem, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e assim, fazer com que a obra-prima da criação de Deus fosse afastada do seu Criador. Esse plano, ele deu certo, porque o Senhor havia dado uma lei a Adão e a Eva, que eles não deviam comer do fruto do jardim
E Satanás, sabendo disto, os convenceu. Satanás convenceu eles a quebrar este princípio de Deus. E desde então, Adão e Eva foram expulsos do jardim, o que entristeceu muito o coração do Senhor. Desde essa falha, gente, começa então Satanás colocar um plano infalível, né? Infalível e perfeito, para trazer ruína para o homem. Era assim que Satanás pensava. É perfeito esse plano. Satanás achava que era perfeito. Satanás achava que agora a humanidade estaria perdida. Satanás fala, sabe, é o crime perfeito. Só que não existe crime perfeito. Perfeito é o sacrifício de Jesus por nós. É o plano de Jesus por nós. Aleluia. Oh, glórias. Bendito seja o nome dele. E se o plano perfeito de Deus para a humanidade começa agora a ser colocado em prática. O plano perfeito estabelecido através de Jesus. Aleluia. Sai de cena a lei e entra a graça de Deus. O plano perfeito estabelecido em Cristo vem fazer toda a diferença. Porque a lei, ela era pesada demais, nem o homem conseguiria cumprir. E quando Jesus vem como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele vem para finalizar este plano infalível de Deus para nós. Agora seria diferente. Jesus pregou, sabe, para os seus discípulos, para as pessoas da sua época, que ele veio ao mundo com um objetivo, com um propósito. E as pessoas não entendiam muito. Ele pagou um alto preço. E ele tentava passar esta ideia para todos que naquela ocasião não entendiam nada. Eles não conheciam absolutamente nada. Quem sabe, ele pagou todo o preço. Então, a lei não teria mais vigor. E entra a graça de Deus, o favor que não merecemos. Algumas pessoas, como aquela mulher adúltera, né? A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lembra do centurião romano? Eles entenderam esse plano perfeito que Deus tinha e aplicaram em suas vidas. Queridos, que plano maravilhoso, hein? Que pega o homem vil, o pecador, e faz com que esse homem que não tem mérito, que não merece, se tornar um homem diferente. Eu não mereço. Só que existem pessoas hoje, entenda bem, que elas acham que merecem, né? Ah, porque eu sou dirigente do círculo de oração. Ah, eu sou pastor há mais de 30 anos. Eu já fiz bodas de ouro, bodas de prata, bodas de bronze. Fez boda de tudo que é jeito, de diamante, do evangelho. E ele se sente superior. Superior a quem? As outras pessoas. Ele olha para algumas pessoas que são falhas, porque ele também é falho, mas ele, sabe, se sente um super-homem, uma super-mulher, uma mulher maravilha. E ela começa a olhar os demais com, sabe, com um olhar de superioridade. Queridos, quantas pessoas elas não estão entendendo ainda esse plano, né, perfeito, que quer aproximar os homens de Deus. Ele quer aproximar os homens do Senhor. Quantas pessoas elas, infelizmente, né,
elas não têm noção, elas não têm nenhuma ideia do que realmente o que significa a graça. Ministérios que sabem o que eles fazem. Eles querem manipular o evangelho. Pode isso, não pode aquilo. Faça assim, faça desse jeito. Eu lembrei que Jesus disse assim: eles atam fardos pesados demais, que eles não conseguem carregar nem sequer com um dedo. Isso não é evangelho. O evangelho, gente, é libertador. O evangelho não impõe. O evangelho não é peso, não é fardo. Jesus disse: o meu fardo é leve. Oh, glória. Não deveria ser pesado as pessoas viverem o evangelho. Mas a religião, o que ela faz? Ela impõe. Você tem que vestir uma roupa assim. Porque essa roupa, olha, se você não mudar ela, você vai para o inferno. Quantas pessoas, porque você usa maquiagem, eu não vou te dar a paz do Senhor. Porque você veste calça comprida. A mulher não pode vestir calça comprida. Estão mudando a Bíblia, ainda dizem assim: roupa de homem e roupa de mulher. Está escrito sim. Mas qual seria a roupa de homem? Qual seria a roupa de mulher? É a visão que você está passando? A visão que você passa é que homem tem que vestir calça, mulher tem que vestir saia. É a doutrina aí que as pessoas impõem, goela abaixo, na pessoa incauta, né, que não conhece a palavra. Porque se você olhar para o Antigo Testamento, se a gente for viver à luz da Bíblia, viver de acordo com o momento daquela época, temos que entender, gente, que roupa é cultural. Cada cultura tem uma maneira própria de vestimenta. Apesar que hoje está globalizado, né? As pessoas têm uma tradição que foi se tornando global, né? Todos hoje, né, vivem praticamente iguais, né? O que muda é apenas a região, né? O Nordeste, o Brasil, um país tropical, aqui, então as pessoas usam camisas, roupas, mas elas deveriam, né? Apesar que tem crente que não tem nada contra, eu uso terno, eu tenho um terno em casa também, gosto de usar, tá? Mas imagine, gente, no meio da rua, um sol quente, 40 graus, com a Bíblia debaixo de um terno, num sol escaldante. Porque é uma tradição. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, que eu não quero demorar muito nesse texto. Eu quero falar de graça. Liberdade, não libertinagem. Liberdade. Cristo nos chamou para a liberdade. Eu queria que você, por gentileza, continuasse colocando a sua cabecinha para trabalhar. Coloque a sua cabeça. Para que Jesus chamou você? Todo mundo condenando uma mulher adúltera, foi flagrada. Queriam matá-la, apedrejá-la. Mas Jesus apenas trouxe uma palavra que confrontou a todos. Jesus, ele poderia dizer: não, vocês estão certos, a lei diz, vamos meter pedra nela, mas não. Jesus usou a palavra para guardá-la e protegê-la. A palavra é escudo para aqueles que nele se refugiam. É espada também para confrontar os que usam dela, né, para tentar se justificar. Quem justifica é a palavra, a mim. Não eu tento usar a palavra para justificar, não é assim. Romanos 8, 29, dá uma olhadinha aqui, por favor. Estou com a Bíblia aqui, e você também pode ir acompanhando com o pastor Devaldo Oliveira. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 8, o verso 29. Olha o que diz aqui o texto. Ele diz aqui: porque os que dantes
conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu acredito nessa predestinação, que todos nós, antes da fundação do mundo, já fomos reservados para nos tornarmos, herdeiros da promessa, herdeiros de Deus. Importa credo religioso, que as pessoas têm uma mania hoje, de impor a sua religião. Jesus não é religião. Jesus não é religião. Cada um diz que a sua religião é certa, e por isso que existem guerras, Existem guerras por conta desse conceito, Cada um quer se considerar superior ao outro. O batista contra o metodista, sabe? O crente histórico, porque eu sou congregacional, presbiteriano, eu sou, de uma igreja histórica, o neopentecostal. Eles falam que os pentecostais são ultrapassados, e começa a ver essa guerra de egos. Quem conhece mais a teologia, quem conhece mais a verdade, quem está mais próximo da verdade, quando na verdade eles estão perdendo o freio para Satanás afastando as pessoas de Cristo, Satanás afastando as pessoas de Deus, e as pessoas com guerras, essas guerras teológicas, onde as pessoas elas tentam aí falar, do entendimento que elas têm da palavra, e as pessoas perecendo, as pessoas morrendo, as pessoas indo para o inferno. E ao invés de estendermos a graça que perdoa, a graça que redime o homem, a graça transformadora, que nos leva a ter um encontro com Deus, essa é a graça. Jesus, ele está buscando pessoas que entendam o plano perfeito, que entendam que Jesus morreu por nós, e que devemos fazer que todos os homens ouçam essa verdade. Paulo, nesses 2 versos, ele nos mostra os elos dessa corrente dourada da graça, esse plano que vai da eternidade à eternidade, e ele começa antes, do tempo, e avança rumo à eternidade. Mas veja como se desenrola esse plano perfeito, um plano eterno e vitorioso. Romanos 8, 29 diz aqui que na eternidade, antes que houvesse mundo, você já estava no coração de Deus. Oh, glória! Eu estava no coração de Deus. Você estava no coração de Deus. Deus, ele conheceu você antes de lançar os fundamentos da terra. Você já estava no coração de Deus antes de criar tudo, o universo. O verbo conhecer significa amar. É o mesmo verbo, E Adão, em Gênesis 41, quando diz que Adão conheceu a Eva e ela concebeu, Adão amou a Eva. Esse aí é o fato. E ela concebeu. Deus conheceu você intimamente quando você ainda não existia. Isso é mistério de Deus. Vai entender esse plano? Você foi concebido na mente de Deus. Antes de ser concebido no ventre da sua mãe, Ele já havia traçado um plano para mim e para você. Há filhos que podem não ser programados pelos seus pais, mas você foi programado na mente de Deus, antes dos tempos eternos. Eu tenho uma filha, a Jennifer, tem 12 anos, e tem um filho, João, tem 3 anos. Completou agora em dezembro, dia 4. E gente, todos os dois foram bem planejados. Quando eu casei em 2000, em dezembro de 2000,
nós planejamos tudo direitinho antes. Assim, já no noivado a gente sabia que ia casar, a gente começou a traçar o plano. E dissemos um para o outro assim, não, agora filho não, vamos, se descobrir, vamos conversar, vamos estruturar, planejamos tudo. 5 anos ficamos sem filhos. Quando chegou o 5º ano, veio a Jennifer. 5º ano de casado, veio a Jennifer. Pastor, esse tempo todinho sem filhos, sim, foi planejado. E planejamos, veio a Jennifer. Ela foi recebida bem. Olha, foi uma festa, foi uma maravilha. E depois queríamos um outro filho, queríamos outro. E ficamos ali naquela expectativa. Passaram-se 10 anos da Jennifer, do nascimento dela até o João. 10 anos se passaram. Mas João estava planejado também. Vamos ter outro filho. E quando completou 10 anos, eu falei para Viano, Viano falou conversando comigo, vamos lá, vamos agora permitir que veio o João Vitor. A Jennifer Raíssa e o João Vitor foram planejados. Tem pai que não planeja, acontece. Só que mesmo que não haja planejamento do seu pai, da sua mãe biológico, existe planejamento do nosso Deus para cuidar, para guardar, para nos proteger e para nos dar salvação eterna. No tempo, foi Deus que tomou a iniciativa de relacionar-se com você. Não foi você que o escolheu. Não foi você que o amou. Primeiro Ele te amou. Foi Deus quem amou primeiro e o atraiu com cordas de amor. Aleluia. Não foi você que descobriu a Deus. Não. Pelo contrário. Jesus, ele disse, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Tudo provém de Deus. Foi Ele que foi te buscar, que nos encontrou, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus predestinou você para a salvação. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Todo homem foi predestinado à salvação. Agora, cabe ao homem aceitar o plano de Deus para a sua vida. A eleição de Deus foi eterna. Foi de eternidade. Sabe, gente, a escolha de Deus não foi um plano B. Foi um plano A. Não foi uma decisão de emergência para reparar um plano frustrado. Não, os planos de Deus não foram frustrados. Tem gente que pensa assim, Deus planejou algo que deu errado. Deus não planeja nada de errado. O plano de Deus é perfeito. Só que existem pessoas imperfeitas fazendo parte desse plano. Existem pessoas imperfeitas andando com ele lado a lado. Não, Deus escolheu você antes dos tempos eternos e sabia das suas limitações, e mesmo assim Ele escolheu estar te dando essa oportunidade. Queridos, a Bíblia diz que Deus, Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo de número 14. Dá uma olhadinha, por favor. Ô glória, que maravilha. Gálatas, Efésios, capítulo 4, perdão. Efésios 4. Aliás, 1:4. Ô glória. Efésios 1:4. Encontrou? Ele diz aqui, olha, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos, ele diz aqui, santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu nele antes da fundação, nem existia mundo
Mas Deus, Ele já tinha um plano para mim, para você. Nem havia nada. Ele já tinha traçado um plano perfeito. Você moça, você rapaz, você senhor, você senhora, você que foi rejeitado. Talvez você nem acredite em Deus. Você está me ouvindo agora? Que Deus é esse? Deus não existe. Se Ele existisse, eu não estaria assim. Vou te dizer uma coisa, as minhas palavras, elas não podem te convencer. Eu não tenho isso, esse poder de convencer ninguém. Mas o Espírito Santo, Ele é o único capaz de te fazer entender esse plano. Um plano que nos constrange. A Bíblia diz que Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você, escolheu a nós. Eu não sou especial. Eu não tenho mérito. Eu não tenho, gente, nenhuma condição de estar aqui. Mas mesmo assim Ele me amou. Esse amor é que nos faz, muitas das vezes, ficar a nos perguntar por que Ele nos amou. Ele nos conheceu e de antemão nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus. E antes de Deus, determinar, antes de Deus querer criar os céus, a terra, o que Ele fez? Ele já havia determinado amar você. Que maravilha, hein? Oh, glória! Como é que a gente pode... quem é mãe, quem é pai, vai me entender agora. Uma mãe é capaz de amar o filho antes mesmo dele nascer. Eu conheci mulheres, a minha esposa mesmo, ela comprou pecinhas de roupa para a Jennifer antes dela ter nascido. Como é que pode isso? Como é que se ama um bebê sem ele ter sido gerado? Algumas mães estão chorando agora ouvindo essa mensagem. E elas estão entendendo exatamente o que Deus tem para nós. Amar alguém que nem sequer existe. Se for menino, vai ser chamado de fulano. Se for menina, vai ser chamada de Beltrano. Deus já sabia o seu nome. Ele te chama pelo nome. Que maravilha. Que maravilha. Gente, eu estou, impressionado com esse amor. Que amor é esse? Meu amigo, isso é o amor ágape. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Há dois chamados, um externo e outro interno. Um geral e outro específico. Um dirigido aos ouvidos e outro dirigido ao coração. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus disse: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. O chamado de Deus é irresistível. Quando Ele chama o homem mais vil, o homem mais pecador, ouve essa voz, e é como se fosse um hino, um som melódico que entra dentro da pessoa e faz ela se alegrar e ao mesmo tempo chorar e se arrepender de tudo que ela havia feito ou praticado. E ela é tocada, o coração se abre e de repente, as escamas caem de seus olhos. E aquilo que ela não enxergava, ela que criticava o evangelho, ela que falava mal de pastor, ela que falava mal de crente, de repente ela começa a amar tudo aquilo em que ela era avessa. Você tinha uma conduta diferente. Você, ia na contramão da vida. Essa entrega não é algo forçado. Não é porque o pai te forçou, a mãe.
os amigos. Não, é o Espírito Santo que muda dentro de você, te dá uma nova perspectiva, uma nova disposição. E a sua alma agora tem necessidade de querer esse Deus. Você é gerado da semente incorruptível. Você nasce de novo, nasce de cima, nasce do Espírito. Você se rende a Jesus, muda. No mesmo ato da sua entrega, você descobre que foi Deus que lhe abriu o coração. Foi Deus que lhe deu o arrependimento. E faz com que você agora tenha dentro de você uma fé salvadora, uma fé salvífica. Foi Deus que lhe deu um coração de carne, não aquele coração bruto de pedra, coração de diamante. Ele te reconciliou consigo mesmo. Foi Deus que lhe justificou. Tudo provém de Deus, Ele mesmo que opera em você tanto querer como realizar. Agora você vai ser perfeito, né? Não. Um dia nós seremos perfeitos como Ele é perfeito. Mas até lá, nós vamos falhar, nós vamos cometer erros. Nós não podemos nos tornar presunçosos, né? Donos da verdade, que queremos condenar os nossos irmãos por pecados diferentes dos nossos. Porque tem gente assim, né? Ela gosta de colocar uma barreira para que outros entrem. Ela nem entra no reino, nem deixa que os outros entrem, porque ela se acha, sabe, insubstituível, perfeita, a única que merece a oportunidade ou a graça divina. Você pode ser chamado por Deus por algum tempo, como Jacó, e resistir a esse chamado, mas se preciso for, ele tocará em seu corpo e lhe deixará manco. Jacó ficou assim. Você pode até resistir como Nabucodonosor, mas se preciso for, ele lhe despojará de tudo aquilo, do orgulho, da vaidade, da soberba, e jogará você ao chão. Ele pode fazer como fez como Naamã. Naamã cheio de lepra, mas ele mergulhou num rio sujo. Aí Deus fala, olha assim, é através disso que eu vou fazer com que haja uma mudança, um antes e depois na sua vida. E Naamã mergulha naquele rio, no Jordão, que na época era um dos rios mais impuros, e ali Deus faz uma obra redentora, restaura Naamã. Deus quer te restaurar. O chamado de Deus é eficaz. Jesus disse, todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Jesus disse, tem ainda outras ovelhas, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Se Deus não nos chamou, jamais o buscaríamos. Ele que nos dá inclinação para Ele. Gente, interessante, falando de inclinação, a palavra diz que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Se Deus não nos despertasse, jamais nós iríamos a Ele, sabe? Pois estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Eu entendo agora o que o apóstolo Paulo, ele quis dizer. O que eu não quero fazer, isso faço. Porque existe uma lei guerreando dentro de mim, né? Eu não quero errar, mas erro. Eu não quero falhar, mas falho. Eu não sou perfeito, mas a graça me acolhe, e a graça me constrange, e a graça me diz, eu não mereço. E Jesus disse assim, o meu plano é fazer que você reconheça isso. O meu plano é fazer que você admita que você não é nada sem mim. Não importa se você é católico, não importa se você é espírita, se você é judeu, muçulmano, budista, hinduísta. Não adianta qual seja a religião. Não adianta qual seja a religião que você professe. Crente, gospel, né, evangélico. Olha como é bendito o amor de Deus, meu irmão. Que nos escolheu e nos chama da morte para a vida, das trevas para a luz.
Isso é tremendo. Como é que pode? Quantas pessoas dizem, fulano era errado e agora quer ser santo? Ele não quer ser santo. É Jesus que o santifica. A justificação é um ato legal, sabe? Deus justificou você de todos os seus pecados. Romanos 8,30. Pode dar uma olhadinha, nós lemos agora há pouco, mas volte lá. Romanos, capítulo 8, versículo 30. Estou aqui com a Bíblia. E eu quero ler esse trecho para você, onde diz assim, ó: e aos que predestinou, a este também chamou. Aí ele diz assim, ó: e a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ele quer justificar você. Não se justifique, Ele é a tua justiça. A justificação é o coração da Bíblia. A justificação não é um processo, é um ato. Ela não acontece dentro de nós, mas fora de nós. Ela não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. O homem mais santo é o crente mais fraco. Porque quando nós estamos fracos, aí vem a graça. Ah, eu vou pecar agora para a graça ser maior. Não. Não vou pecar para a graça ser maior. Pelo contrário, eu vou me esforçar para não pecar. Mas se eu pecar, existe um advogado que me protege. É de graça. É de graça. Oh, aleluia. Meu irmão, imagina alguém defender você de graça. Tu errou. Está prestes a ser condenado. Aí chega um advogado, que é Jesus, e diz: eu vou te defender. Isso é graça, irmão. Isso é graça. A justificação, ela nos livra da condenação dos nossos pecados. A Bíblia diz que todos somos pecadores e que não há um justo nenhum sequer. Mas tem gente, né, que gosta de se impor. Ah, porque eu estou há tanto tempo aqui. Eu estou há tanto tempo na sua frente. Deus pega quem quer, usa quem quer. Se Deus quiser, meu irmão, fazer como aquela parábola, lembra? De homens que foram cuidar do campo. Um chegou cedinho, foi contratado, e de repente, no final do expediente, aliás, na metade do expediente, chegou outro. E no final chegou mais outro. E no momento que for receber o pagamento, o primeiro ficou por último para receber. Aí o que chegou depois recebeu um valor igual ao que chegou no início. Aí o cara que chegou no início cedinho falou: opa, então eu vou receber mais. Ele chegou no final do dia e recebeu igual a mim. Opa, o negócio vai ser forte daqui, viu? Aí o Senhor foi e pagou exatamente igual. Aí ele reclamou, e ele falou assim: peraí, ele chegou no final do dia e ganhou igual. Não é justo isso. Aí o Senhor diz assim: olha, o combinado não foi esse, de pagar tanto para você? Irmão, se ele quiser, ele faz. Isso é graça. Não é por mérito, não. Não é porque você está há tanto tempo de evangelho, porque você faz parte do ministério há tantos anos, que vai fazer diferença. Quando Deus quer honrar alguém, Ele honra independente de tempo. O homem tem essa questão, né? O homem tem dessa maneira de pensar e processar as coisas, mas com Deus não. A Bíblia diz que todos são culpados diante de Deus e que Ele não inocentará o culpado, pois a alma que pecar, essa morrerá, e que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz também que todos nós vamos comparecer perante um juízo, né? Um tribunal, e vamos ter que prestar contas da nossa vida com Ele. A Bíblia diz que
Livros serão abertos, tá, gente? E seremos julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Seremos julgados pelas nossas palavras. Seremos julgados pelas nossas ações. Por palavras frívolas que proferirmos. Muitas coisas nós falamos que temos vergonha, né? Foram palavras ásperas, palavras impensadas, palavras torpes, palavras ferinas, cheias de veneno. Não nos lembramos. Mas essas palavras estão escritas. E nós vamos dar conta delas. Seremos julgados pelas nossas obras. Gente. A Bíblia diz que pelas obras ninguém pode salvar. Verdade. Pois nossas obras estão contaminadas. Quantas coisas você fez que o marido, que a esposa, seus pais, seus filhos, seus irmãos não souberam. Sua família, os amigos não souberam. Mas Deus sabe. Nada escapa do conhecimento de Deus. Para Ele, até as trevas são luz. São a mesma coisa. Ele vê tudo. Quantas coisas você fez que muita gente não sabe. E você critica o outro, né? Porque o outro não sabe do teu erro. Aí você condena ele. Mas Deus sabe que você é pior do que ele. Nós seremos julgados pela omissão. Nós seremos julgados pela maldade. Mas a graça, ela vem e cobre a quem se arrepende. Os pensamentos, os desejos, as vontades. Na verdade, nós somos piores, somos pecadores. E quando o Espírito Santo, ele vem sobre nós e diz assim: filho, olha o que você fez. E vem o arrependimento, a graça cobre você e te perdoa, e todo o passado fica para trás. Queridos, eu poderia ficar aqui, estou olhando aqui para o relógio, o tempo não perdoa. Mas Jesus tem um plano perfeito para você. Se renda a Ele agora. Se renda a Cristo. E que nesse dia, esse Natal, você possa realmente refletir no plano perfeito de Jesus para a sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.